Olá pessoal, tudo bem? Então estamos de volta. Hoje nosso trabalho aqui é fazer a correção do exercício, tá? Já fizemos duas correções, essa aqui é a última correção desse capítulo e se refere às páginas 96, 97 e 98 do capítulo 4 de vocês, tudo bem? Então abram o livro de vocês e acompanhem aí a correção do exercício. Bom, aqui são as páginas que abrange o nosso exercício, né? Página 96, onde inicia. Então vamos lá, a primeira questão. Antes da questão número 1, é possível observar aqui em cima que tem 3 itens aqui, a qual eles vão estabelecer uma definição do que é um guia, do que é uma lei ou o que é um estatuto. Tudo bem? Vamos lá, vamos para a lei. A lei, então, é um texto jurídico que tem por função estabelecer regras, tudo bem? Essas leis podem estar dentro de um estatuto. Esse estatuto é um conjunto de regras, nesse caso, que se refere a uma população, a uma instituição ou a uma empresa. E é possível encontrar estatutos, por exemplo, dentro de guias. Guias é um documento, né, um texto, é um livro que traz instruções e orientações sobre um determinado tema. Tudo bem? É uma espécie de manual. Então é isso. A questão 1 é o seguinte, ela pede para você explicar em que consiste o aperfeiçoamento legal de que se fala no primeiro parágrafo. Então, tenho certeza que vocês leram lá o texto sobre as leis, tudo bem? E vamos responder aqui o que fala sobre o aperfeiçoamento legal. Ora, lá fala que o marco legal, né, foi aperfeiçoado a partir da Constituição de 1988, tudo bem? Após isso, após a Constituição, algumas leis surgiram. E essas leis especificavam e categorizavam os crimes e aumentavam as penas, tudo bem? Só que finalmente em 2010, apenas em 2010, foi criado o Estatuto que se refere aos direitos individuais e coletivos da população negra brasileira e a sua defesa. Então o marco legal foi a Constituição. Após isso, as leis foram se adequando ao contexto social brasileiro até que em 2010 foi criado esse estatuto, beleza? Na questão 2, é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral define em sua página na web o termo jurisprudência, muito comum no âmbito jurídico. E o que é jurisprudência? Então, jurisprudência é um conjunto das decisões dos tribunais no exercício da aplicação da lei. Então, isso representa a visão do tribunal em determinado momento sobre as questões legais levadas a julgamento. Tudo bem? Aqui na letra A tem o seguinte: aponte um caso de jurisprudência mencionado no texto do guia, lembrando que se trata de uma interpretação da lei por um tribunal. Então, observamos que lá existe o seguinte, que trata-se, nesse caso, né, do racismo pela internet, que levou o tribunal à condenação de um réu pela prática de crime de racismo contra negros no Orkut. Então, o tribunal se reuniu e fez uma jurisprudência e que determinou e condenou esse réu pela essa prática de crime pela internet, nesse caso aqui pelo Orkut, tudo bem? Então, isso é uma jurisprudência. Na letra B pede: qual é o efeito desencadeado pela jurisprudência? A partir que um tribunal cria uma jurisprudência, acontece o seguinte, que as interpretações acatadas e divulgadas pelos tribunais servem de apoio no julgamento de crimes similares por outros tribunais. Então, quando um tribunal ele cria uma jurisprudência, eles divulgam isso, né? Lógico que é divulgado, porque essas leis elas devem estar sempre sendo divulgadas para a sociedade. Outros tribunais podem utilizar essa jurisprudência para julgar crimes similares, tudo bem? A questão 3 traz o seguinte, que a lei de injúria racial de 97, em relação à lei KO, que é anterior, né, que é de 89, representa um avanço no aperfeiçoamento do tratamento da discriminação racial no Brasil. Beleza. Então eu tinha KO em 89, passou-se os anos, aí foi criada a lei da injúria racial em 97, tudo bem? Então, um avanço, né, tanto no tempo quanto na lei. E a letra A pergunta o seguinte: em que consiste esse avanço?
Então, olha só, esse avanço consiste em quê? Na inclusão de tipo penal mais genérico para o crime de preconceito e discriminação e na criação de um tipo qualificado de injúria no Código Penal, cuja pena é agravada, com reclusão de 1 a 3 anos e aplicação de multa. Então, diversos crimes que poderiam ser considerados preconceito entravam nessa lei aqui de 97, tudo bem? Que lá na lei KO era bem específico, agora não, ficou genérico, tudo bem? Só que isso teve um problema e a letra B vai fazer essa pergunta pra gente. Observe, essa lei de 97 também desencadeou uma reclassificação jurídica considerada pelo guia não muito benéfica à causa do combate à discriminação racial. Explique por quê. Observe o seguinte, que a lei de 97 ela causou o quê? Um enfraquecimento da possibilidade de criminalização de atos racistas pela lei KO, que é lá de 89, tudo bem? Porque em alguns casos, tribunais fizeram o quê? Uma reclassificação. Então a ocorrência deixou de ser um crime racial e passou a ser considerada apenas um crime de injúria racial, o que pode levar o réu à não condenação. Então isso criou uma brecha para que pessoas que cometiam crimes relacionados ao racismo pudessem ser consideradas apenas injúria racial e não seriam condenados, tudo bem? Beleza, então fechamos aqui a questão das leis, né? A questão da injúria racial, a questão do racismo. Então agora vamos entrar numa parte teórica aqui da gramática sobre o texto que nós lemos. Então a questão 4, ela apresenta o seguinte, releia os fragmentos a seguir. Então a gente deu aqui o texto 1, 2 e 3. Vamos ler o primeiro, trecho 1. Embora não esteja previsto na lei, é importante destacar que o crime de racismo também pode acontecer por meio da internet. 2. Embora a criação do crime de injúria racial não tenha alterado a lei KO, ela provocou grande impacto no processamento dos crimes raciais no país. E a 3. Embora a existência de uma forma qualificada de injúria, no caso de ofensas à raça/cor do ofendido, tenha possibilitado o ajuizamento de novas ações na justiça penal, incluindo ações indenizatórias na justiça civil, ela causou enfraquecimento da possibilidade de criminalização de atos racistas, de acordo com a lei KO. Então nós temos 3 textos aqui, e aqui pede o seguinte, comente o emprego da conjunção embora, levando em conta a estrutura sintática do período, o papel da conjunção nela e o efeito criado. Então o que nós temos? Nos 3 casos, aqui a conjunção embora, que está destacada, se faz o uso de uma oração concessiva para introduzir uma ressalva ou uma observação a respeito da oração principal, tudo bem? Vamos lá, professor, mas o que é concessão? A concessão, segundo a gramática, é um evento contrário e subordinado ao mais importante. Então vamos ver o seguinte, se eu inicio essa oração aqui com uma conjunção, quer dizer que essa oração é menos importante que a outra. Essa oração aqui ela é subordinada a uma oração principal. Principal, tudo bem? Então nesse caso, vamos ler da principal para a subordinada. Então vamos ler da forma direta. É importante destacar que o crime de racismo também pode acontecer por meio da internet, embora não esteja previsto na lei. Então isso aqui é uma concessão, observe, olha só, que numa oração o que não impede a realização da ação principal. Então isso aqui seria o principal, né? Isso aqui não impede. Vamos fazer aqui uma referência a isso, um exemplo. Então, nesse caso, isso aqui é importante, que o crime de racismo também pode acontecer por meio da internet, mas tem uma ressalva aqui, ó, embora não esteja previsto na lei, uma concessão, tudo bem? Então, a concessão, eu tenho uma ideia central e eu vou conceder uma ressalva para algo. Então, nesse caso, há uma ressalva que esse crime de racismo que pode acontecer pela internet, embora não seja previsto na lei, ainda assim é um crime, tudo bem? Vamos aqui o item 2 para entender melhor, é um outro exemplo. A mesma coisa, no item 2 também, eu tenho embora a criação do crime de injúria racial não tenha alterado a lei KO, ela provocou grande impacto no processamento dos crimes raciais no país. A mesma coisa, quando eu inicio com a conjunção, quer dizer que essa minha oração aqui ela é subordinada, tudo bem? Então eu leio da vírgula em diante.
Então observe que ela provocou quem? A Lei K.O. provocou grande impacto no processamento dos crimes raciais no país, embora a criação do crime de injúria racial não tenha alterado essa lei. Então eu tenho aqui uma ideia principal, e isso aqui é uma concessão, tá? É apenas uma concessão da oração principal, é apenas uma ressalva. A oração 3 nós temos o seguinte: embora a existência de uma forma qualificada de injúria, no caso de ofensas à cor e à raça do ofendido, tenha possibilitado o ajuizamento de novas ações na justiça penal, incluindo ações indenizatórias na justiça civil, ela causou enfraquecimento da possibilidade de criminalização de atos racistas de acordo com a Lei K.O. Então isso aqui é a oração principal, embora a existência de uma forma qualificada de injúria. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma oração que se inicia com essa conjunção embora, ela vai ser sempre uma oração o quê? Concessiva, tá? Então é isso, gente. Vamos aqui à próxima questão. E na questão 5, é o seguinte: observe os fragmentos selecionados adiante e comente o emprego dos conectivos destacados, que são o quê? Conjunções, e as relações de sentido que eles desencadeiam. Vamos lá. Então, a oração 1 eu tenho a conjunção quando e a conjunção para que. Aqui é uma locução conjuntiva, né? E aqui na 2 eu tenho a conjunção e portanto, tudo bem? Ora, a conjunção quando introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Deixa eu abrir aqui uma canetinha para poder ficar melhor para vocês entenderem. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, quando é uma conjunção, né? E eu falei para vocês que decorassem essa seguinte sigla, né? Q-O-C. Toda vez que eu fizer perguntas relacionadas ao verbo, né? O verbo aqui é chegar, eu pergunto quando, eu pergunto onde e pergunto como. Se essas perguntas aqui tiverem sentido, quer dizer que eu tenho uma oração que vai ser adverbial, porque isso aqui são advérbios, quando, onde e como. Então eu pergunto, quando chegaram ao Ministério Público os inquéritos? Quando? Então esse quando aqui se refere o que? A temporal. Por isso eu tenho uma introdução de uma oração subordinada, porque ela não é a principal. Ela é adverbial, porque eu tenho um advérbio, e esse advérbio ele é de tempo. Tudo bem? Então nesse caso, quando introduz uma oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho também aqui o para que. Vamos lá. O para que é o seguinte, ó. Quando os inquéritos chegaram ao Ministério Público para que fossem ajuizadas ações penais, tudo bem? Então esse para que vai me dar uma ideia de que uma oração subordinada adverbial final. Dá uma ideia de que? De finalidade, para finalizar o sentido da minha oração. Então aconteceu que chegou os inquéritos para um determinado objetivo. Qual objetivo que era esse? Para que fossem ajuizadas ações penais, beleza? Então eu tenho uma ideia de finalidade, tá? Para finalizar a minha oração. Observe que não é explicação, não é porquê, tá? É para que. Então isso é o que? Finalidade, tudo bem? Assim como eu tenho aqui na oração 2, eu tenho o e o portanto. Ficou fora de ordem aqui, vamos logo para esse e. Vamos observar o seguinte, que o e, ele introduz uma oração coordenada aditiva, que vai ter o que? Uma adição ou um acréscimo, tudo bem? Vamos ler aqui. Então, em seu capítulo 4, o Estatuto da Igualdade Racial doutrina sobre as instituições responsáveis pelo acolhimento de denúncias de discriminação racial e orienta cada pessoa sobre os mecanismos institucionais existentes que tem como finalidade e daí por diante, beleza? Então eu tenho o verbo orientar aqui, tudo bem? E o verbo anterior está onde? Pelo acolhimento, doutrina sobre, aqui ó, doutrina, né? De doutrinar. Então eu tenho uma oração que vai ter esse verbo e depois eu tenho esse outro verbo. Eu acrescento mais uma oração que coordenada, como eu estou acrescentando mais uma oração que tem o mesmo sentido, que vai complementar, eu tenho aqui um acréscimo, então eu tenho uma oração coordenada aditiva. E eu tenho, portanto, que é meu verbo, portanto, hoje, a principal referência para enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial. Então, portanto, introduz uma oração coordenada conclusiva,
que vai concluir a minha ideia, beleza? Conclui a minha ideia apresentada. Então, tudo isso aqui é, portanto, hoje, a principal referência para enfrentamento ao racismo. Então, aqui eu tenho a conclusão do meu capítulo 4, eu tenho a conclusão da minha oração número 2, tudo bem? Então, observem a questão aqui da diferença entre finalidade e o que? E conclusão. Aqui eu concluo a minha ideia e aqui eu apenas eu tenho que a finalidade, para que fim isso aconteceu. Observe, ó, para que fim? Para que fim é isso? Eles chegaram para quê, entendeu? Para que fim? Para que fossem ajuizadas. Então aqui eu tenho apenas o que? A finalidade, finalizar o meu pensamento. Agora aqui não, eu tenho conclusão do meu pensamento. Eu tenho a conclusão geral. Portanto, tudo isso portanto, a principal referência para enfrentamento ao racismo. Tudo bem? Então aqui a diferença entre finalidade e a questão de conclusão. Beleza? Na questão número 6, nós temos o seguinte: comente a função do conectivo que, dos conectivos que, e explique o tipo de relação que eles estabelecem entre as orações no seguinte período. Então eu tenho aqui o aperfeiçoamento legal deu-se, tem um verbo, né? Deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 88, que estabeleceu em seu artigo 5º que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então observe o seguinte: toda vez que eu encontrar lá a minha conjunção que, eu vou marcar ela, beleza? A minha questão fala sobre orações o quê? A questão das relações conectivos, né? Então observe o seguinte, que esse conectivo que ele pode introduzir uma oração subordinada, substantiva. Vou botar bem aqui, ó, uma oração subordinada, substantiva. E ele também pode introduzir uma oração, o que? Subordinada, adjetiva. Lembram disso, né? Professor, mas agora, qual a diferença entre esses que? É o seguinte, toda vez que eu tiver esse que e eu relacionar ele exatamente ao termo anterior, beleza, eu tenho o que? O termo anterior eu tenho da Constituição Federal de 88, beleza? Então esse aqui é meu termo anterior, a promulgação da Constituição Federal de 88. Toda vez que eu puder trocar esse que por o qual, ou então a qual, lembrem-se que isso aqui pode variar para masculino ou feminino. E se tiver sentido de oração, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Então, o aperfeiçoamento legal deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 1988, como eu falo, algo masculino, né? O qual estabeleceu, ou a Constituição a qual estabeleceu, em seu artigo 5º, e segue o texto. Então, tem sentido completo. Então, quer dizer que esse que, ele é um pronome relativo, tudo bem? Porque o pronome relativo vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Professor, mas o senhor falou que a oração subordinada adjetiva pode ser o quê? Ela pode ser explicativa e pode ser restritiva. Ora, a explicativa, vocês vão lembrar que ela sempre vai ter o quê? Uma vírgula. Eu não consigo fazer uma vírgula bonita aqui, mas sempre haverá uma vírgula na explicativa. Então, observe que aqui eu tenho uma vírgula e aqui eu tenho uma outra vírgula. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tudo bem? Professor, porque essa oração não pode ser uma oração subordinada substantiva? Porque quando eu tenho isso, uma oração subordinada substantiva, essa minha oração aqui que ela inicia, nesse caso que vai até aqui estabeleceu, tem que ser trocada por isso. Vamos ler, botar bem aqui em cima esse isso, tá? Para vocês identificarem. É complicado escrever aqui, mas vamos dar um jeito, tá? Vamos ler então o texto. O aperfeiçoamento legal deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 88. Isso não tem sentido. Então, ela não pode ser uma oração subordinada substantiva. E o qual estabeleceu, ou então a qual estabeleceu, tem sentido completo. Então, oração subordinada substantiva. Tudo bem? Nós temos aqui o outro que. Nesse caso é o seguinte, vamos ler aqui a oração. O aperfeiçoamento legal deu-se, eu tenho meu verbo, após a promulgação da Constituição Federal de 88, que estabeleceu, eu tenho o verbo, em seu artigo 5º, observe que eu tenho aqui entre vírgulas,
um período, né? Eu tenho aqui escrito em seu artigo 5º. Tem algum verbo aqui? Não, não tem verbo. Então quer dizer que isso aqui é chamado de aposto, tá? É só uma explicação. Quer dizer que eu posso ler o meu texto sem precisar desse termo, porque como ele não tem verbo, ele pode ser descartado. Vamos ler como fica isso aqui. O aperfeiçoamento legal deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 88, que estabeleceu que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Beleza? Então deu sentido completo. Então isso aqui é chamado de, vou botar bem aqui, aposto, tá, gente? Então decorem aí, aposto é aquele termo que vai estar entre vírgulas, que não tem verbo e que serve de explicação à Lei Federal de 88, nesse caso, tá? Então esse que, como eu falei para vocês, eu tenho que, para que ele seja uma oração subordinada adjetiva, ele tem que ser trocado por o qual, né? Aqui é o qual, então a qual. Então nesse caso vamos ler o seguinte: estabeleceu o qual. Não tem sentido, porque estabeleceu não é um verbo, gente. Então o pronome relativo ele nunca vai ser relativo ao verbo, tá? Ele vai ser relativo a um substantivo ou um adjetivo. Nesse caso, como eu tenho após um verbo um que, ele não tem sentido nem a leitura. Vamos ler mais uma vez. O aperfeiçoamento legal deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 88, que estabeleceu o qual a prática. Não dá, beleza? Não tem como. Não tem sentido. Então vamos passar para a segunda possibilidade, que seria a oração subordinada substantiva. E nesse caso, eu pegaria essa oração aqui, que ela vai direto, que ela vai terminar aqui nessa vírgula, beleza? E trocaria pela palavra isso, beleza? Vamos ler agora dessa seguinte forma, trocando por isso. Deixa eu fazer aqui esse isso. Pronto, vamos lá. O aperfeiçoamento legal deu-se após a promulgação da Constituição Federal de 88, que estabeleceu isso. Excelente, então tem sentido completo. Então nesse caso, eu tenho uma oração substantiva, quer dizer, uma oração subordinada substantiva, tudo bem? E a substantiva, nesse caso aqui, ela vai ser objetiva direta. Não se preocupe quanto a isso, porque nós vamos ver isso na próxima aula sobre, quer dizer, no próximo capítulo, sobre as orações subordinadas substantivas, tá? Que podem ser diversas. Eu sempre criei uma sigla para as orações subordinadas substantivas, que eu chamo, elas podem ser o que? Substantiva, substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, ela pode ser predicativa, ela pode ser apositiva e ela pode ser também completiva nominal, beleza? Então é o seguinte, não se preocupe quanto a isso, veremos no próximo capítulo, tá? O importante é saber que trocando por isso eu tenho uma oração subordinada substantiva, beleza? Então olha só aqui o resumo do que nós falamos, né? O primeiro, pronome relativo, o pronome relativo sempre introduz uma oração subordinada adjetiva, tá? Confirmamos isso, que é aquele que pode ser trocado por o qual ou a qual e não muda de sentido. E vemos que o outro é uma conjunção integrante que vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.